Bom dia, são 8h15, terça-feira, 26 de maio. Essa é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. 3 medidas provisórias do ajuste fiscal do governo trancam a pauta do plenário e precisam ser votadas ainda esta semana para não perder a validade. As MPs do ajuste fiscal receberam mais de 850 emendas. Os deputados mudaram o texto original enviado pelo Poder Executivo e as alterações agora precisam ser votadas pelos senadores. A MP 664 modifica as regras da pensão por morte e acaba com o fator previdenciário. A 665 dificulta a concessão do seguro-desemprego e do abono salarial. E a 668 aumenta impostos sobre as importações. As 3 medidas provisórias trancam a pauta do plenário. Elas precisam ser votadas ainda esta semana, porque perdem a validade no sábado, dia 1º de junho. O governo tem pressa. Todos nós sabemos que o governo não está fazendo isso nem por maldade, nem por prazer. Está fazendo porque é uma necessidade. E está fazendo porque sem isso nós não vamos ter as condições para retomar o crescimento muito em breve. Mas a oposição e até senadores da base aliada prometem dar trabalho. Será mais difícil do que tem sido para o governo, né, aprovar essas medidas provisórias. Sobretudo porque o argumento central é o de que o governo não faz a sua parte. Ele exige um sacrifício enorme da sociedade, né? Coloca a mão mesmo, grande, no bolso do contribuinte brasileiro, aumentando impostos e reduzindo direitos já assegurados, né, de trabalhadores, mas não faz nada como contribuição para reduzir gastos públicos, né? Uma mudança anunciada na semana passada pode tumultuar ainda mais o ambiente para a votação do ajuste fiscal. O governo cortou quase 70 bilhões de reais do orçamento e 21 bilhões vão sair das emendas parlamentares. O governo está, ao cortar 70 bilhões ou quase 70 bilhões de reais, afetando setores essenciais como saúde pública, educação, segurança pública, obras de infraestrutura em andamento essenciais para municípios e estados brasileiros. Então é evidente que o governo perde o seu poder de influir sobre o Congresso Nacional. Se essas medidas tivessem sido aprovadas já, certamente o contingenciamento teria sido menor. E como o contingenciamento é algo que pode ser modificado ao longo da execução orçamentária, nós vamos bater na tecla de que a aprovação dessas medidas faz com que o contingenciamento seja reduzido ao longo do ano. O Congresso Nacional se reúne hoje à noite para analisar vetos presidenciais a 5 projetos de lei, entre eles o que impede a fusão de partidos recém-criados. O projeto que dificultou a criação e fusão de partidos com menos de 5 anos de fundação foi aprovado no início de abril e encaminhado ao Executivo. A presidente Dilma vetou 2 parágrafos do projeto, entre eles o que permitia que, em caso de fusão de partidos, o parlamentar de uma outra legenda pudesse se filiar ao partido criado sem perder o mandato. Eu acho muito complicado a situação, por exemplo, de criação de novos partidos. Eu tenho uma posição de que isso precisava passar por um processo mais criterioso, porque se cria partidos cartoriais, que não têm ideologia, que não têm liderança, que não têm base social. E aqueles que têm liderança, ideologia e base social têm dificuldade de serem criados. Está tendo muita contradição no Brasil. Para alguns, a eleição virou um negócio. O governo também vetou partes do texto da chamada Lei das Antenas, que unifica as regras para instalação de torres de telefonia celular nas cidades. A proposta aprovada pelo Congresso estabelecia um prazo de 60 dias para que os municípios deliberassem sobre pedidos de instalação de antenas. Se esse prazo não fosse cumprido, a decisão passaria para a Anatel. Esse foi um dos pontos vetados. Foi retirado do texto também o artigo que abria a possibilidade do governo gastar com a implantação de antenas caso as operadoras não cumprissem essa obrigação regulatória. Estão na pauta também 7 vetos ao novo Código de Processo Civil,
3 artigos foram integralmente retirados do texto, entre eles o que permitia converter ações individuais em coletivas, como, por exemplo, ações contra planos de saúde. A justificativa do veto é de que, da forma como foi colocado, o dispositivo poderia favorecer a conversão de ação individual em coletiva de maneira pouco criteriosa. Os parlamentares também devem analisar o veto integral ao projeto que alterou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Aprovado pelo Senado em fevereiro, o texto incluía na política a obrigatoriedade de estados e municípios realizarem campanhas educativas sobre limpeza urbana e manejo de lixo. Estão na pauta ainda os vetos a 2 dispositivos da lei orçamentária. Um deles estabelecia um percentual de repasses do orçamento para estimular as exportações de estados e municípios. E o outro criava vagas para os quadros da Receita Federal do Banco Central. O ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Mangabeira Unger, será ouvido pela Comissão de Educação hoje às 10 horas. Ele vem apresentar os planos do governo federal para o desenvolvimento e a qualificação do ensino brasileiro. Os senadores querem conhecer as diretrizes do governo para a educação, as plataformas que serão usadas para melhorá-lo e ainda quais são os recursos que o executivo planeja destinar ao setor no projeto Pátria Educadora, lema do 2º mandato da presidente Dilma Rousseff. Em abril, a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República publicou o documento Pátria Educadora, a qualificação do ensino básico como obra de construção nacional. Uma das críticas que tem sido feitas ao texto é que dá prioridade a questões que não fazem parte do Plano Nacional de Educação, amplamente debatido em quase 4 anos de tramitação no Congresso. Mas o ministro Mangabeira Unger, responsável pelo estudo que classifica a situação da educação nacional como dramática, já declarou que o estudo é preliminar, ainda está em fase de elaboração e quer contar com a ajuda de especialistas e da sociedade civil para aprimorá-lo. Já o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, vem ao Senado hoje à tarde. Ele é o convidado de uma audiência pública conjunta das comissões de Orçamento, de Assuntos Econômicos e de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle. Tombini deve falar sobre os objetivos e as metas das políticas monetária, creditícia e cambial, o impacto e o custo fiscal dessas operações e os resultados demonstrados no balanço referente ao 2º semestre do ano passado. E a Comissão de Assuntos Econômicos também se reúne agora pela manhã. Um dos projetos na pauta é o que estimula a produção de biocombustíveis por agricultores familiares. Fazer com que o nosso agricultor possa produzir, comercializar entre si, que é através das associações e cooperativas, porque isso vai diminuir muito o custo da produção agrícola, porque um dos custos grandes é exatamente alimentar os equipamentos, tratores, trilhadeiras, etc., que precisam desse combustível. Se ele mesmo pode produzir e comercializar entre os seus pares, que são as associações e cooperativas, nós vamos trazer um benefício porque vai custar muito menos para o agricultor. Então, dessa forma, nós estamos estimulando também a criação de microdestilarias nos sítios, na zona rural, atraindo a permanência do homem do campo. A Comissão de Ciência e Tecnologia realiza audiência pública daqui a pouco, às 9 horas, para debater a proibição do uso de animais em pesquisas para o desenvolvimento de cosméticos. Nós vamos discutir até que ponto deve-se ou não usar animais com sofrimento deles para produzir cosméticos. O que não é tão simples também, porque se não usa, pode ser que interfira na indústria, a indústria gera desemprego, mas tem outros que dizem que já não é preciso mais animais, já se pode usar coisas artificiais para fazer as pesquisas. Então eu gostaria, sim, de ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre isso. A CPI do HSBC tem reunião marcada para as 2h30 da tarde. Na pauta, mais de 20 requerimentos de
quebras de sigilo, tomadas de depoimento e pedidos de informação. O primeiro deles pede uma diligência na França para apurar informações junto a autoridades e a um ex-funcionário da agência do banco em Genebra. O Senado entrega hoje pela manhã o diploma José Hermílio de Moraes a empresários de destaque no setor industrial. A história do Brasil moderno não poderia ser escrita sem o pioneirismo de quem pensou adiante, gerando empregos, implantando novos métodos, lançando as bases para o futuro. O diploma José Hermílio de Moraes é uma homenagem do Senado Federal a empreendedores que se destacam em produção, responsabilidade social, cultura e meio ambiente. Este ano recebem o prêmio Albano Franco, advogado, ex-senador e ex-governador de Sergipe. Carlos Alberto Sucupira, empreendedor de destaque no cenário internacional. Nevaldo Rocha, fundador do grupo Riachuelo. Armando de Queiroz Monteiro Filho, empresário e ex-ministro da Agricultura. E João Evangelista Costa Tenório, engenheiro químico, produtor rural e ex-senador por Alagoas. Além desses agraciados, o diploma foi conferido in memoriam a Antônio Hermílio de Moraes, engenheiro, empresário, líder do grupo Votorantim, morto em agosto de 2014. Prefeitos de todo o país participam esta semana em Brasília da 18ª Marcha dos Prefeitos. Entre as demandas dos gestores das cidades brasileiras para o Congresso Nacional está o debate sobre o Pacto Federativo e o aumento de verbas para programas municipais. Nós estamos querendo que o Congresso, por emenda constitucional, corrija os programas do governo federal, que não são feitos por lei. Isso hoje é o nó da questão das prefeituras. Nós não temos aonde fazer ajuste, nós vamos ter que fazer ajuste em cima desse programa, e isto vai penalizar mais ainda o cidadão, diminuindo o serviço, ou seja, de remédio, de merenda escolar, ou de transporte escolar, seja na área que for. São 390 programas que temos, e isso nos preocupa muito. Nós estamos atuando em vários pontos. Eu diria que primeiro, junto ao Congresso Nacional, porque o Executivo já nos disse que não tem como alocar qualquer recurso em qualquer sentido que venha em socorro desses programas ou mudança de legislação que venha nos beneficiar com recursos. Se não tem essa possibilidade, onde é que nós temos que atuar? Propor imediatamente, por exemplo, emenda constitucional, porque aí não vai depender de veto da Presidência da República e vamos poder promulgar. A CPI, formada para investigar as causas do absurdo número de assassinatos de jovens no país, fez ontem à noite a segunda audiência pública. A cada encontro, uma questão se torna mais clara. Um dos problemas mais complexos da realidade brasileira carece de soluções urgentes. A preocupação com a violência institucional, a violência gerada pelo Estado, foi o ponto mais debatido na audiência pública. Natália Damasio, que é advogada e representante da ONG Justiça Global, acredita que a violência contra jovens se baseia no racismo e na militarização da polícia. A escolha do modelo de segurança pública atual, ainda muito marcado pelo racismo institucional e por uma lógica bélica, é também responsável pelo assassinato massivo da juventude negra no país. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que entre 2009 e 2013, mais de 11 mil jovens foram mortos pela polícia. No Brasil, acontecem 11% dos homicídios de todo o mundo. Ao menos 6 pessoas são mortas todos os dias pela ação das polícias no Brasil. E, na verdade, a gente vive uma espiral de violência, né? Na prática, é isso que acontece. Um policial vai na comunidade, mata alguém, ele vai ser morto, ou algum amigo dele que vai voltar na comunidade, vai matar mais alguém. Para os debatedores, o racismo deve ser considerado na hora de implantar políticas de segurança pública. Enquanto a gente tem um quadro de verdadeiro extermínio da juventude negra, que se aprofunda, porque de 2002 para cá, a gente tem uma situação muito perversa de redução dos homicídios da população branca associada a um aumento contundente dos homicídios da população negra, a gente não consegue enfrentar isso seriamente no campo da política preventiva. Para o senador Lindbergh Farias, que é relator da CPI, a polícia é preconceituosa. Essa política de guerra às drogas atinge os mais pobres, os moradores de favela, os moradores das comunidades. Tem traficante, tem venda de drogas em Ipanema? Tem venda de drogas em Ipanema. Só que a abordagem policial é completamente diferente. Eu não vejo em Ipanema a polícia chegando com tropas, atirando para tudo que é lado.
matando inocentes. Os convidados concordam que a polícia não está preparada para reverter o quadro de violência no país. Policiais mal treinados, mal pagos, que vitimam muitas pessoas todos os anos, que são mortos aos montes, como você não vê em nenhum outro país, e sem apresentar nenhum tipo de melhora nesse sistema. É algo que não está funcionando. A gente tem uma média de 50 mil homicídios por ano há mais de uma década. Algumas sugestões foram apresentadas. Repensar a política de guerra às drogas, enquanto ela está sendo levada agora, e se pensar em um modelo que seja baseado em direitos humanos. É fundamental que a gente invista num plano nacional e em planos estaduais e municipais que assumam compromissos com metas concretas e específicas de redução de homicídios. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.